Houston, you've got to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Dr. Manuel Odorico de Moraes Filho, cujo nome foi indicado para a Academia Cearense de Medicina, celeiro dos mais renomados médicos do nosso estado. A posse aconteceu dia 22 de junho no auditório Castelo Branco, na reitoria da Universidade Federal do Ceará, onde tomou posse na cadeira 64, patroneada pelo Dr. Washington Barata. Manuel Odorico de Moraes Filho, médico pela UFC, mestre em farmacologia, doutor em oncologia pela Universidade de Oxford, pesquisador nível 1 do CNPq, professor honoris causa da Universidade Norte do Paraná, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, titular mérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular da Academia Cearense de Medicina, membro efetivo do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, pró-reitor e de pesquisa e pós-graduação da UFC em 2003 a 2007, professor titular de farmacologia clínica e também é coordenador do Laboratório de Cirurgia Experimental do Departamento de Fisiologia e Farmacologia de Medicina da UFC de 1995 a 2004. Professor Manuel Odorico, eu tenho uma curiosidade, sempre começa aqui esse programa perguntando por que o senhor foi ser médico? O senhor foi ser médico por causa do seu pai? Ele foi o incentivo e o exemplo para você seguir a carreira de médico? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os telespectadores da TV Universitária e responder de uma forma bem simples a sua pergunta. Eu sempre tive o objetivo na minha vida de ser pesquisador, né? Mesmo quando eu estava na escola secundária, já tinha em mente que a pesquisa ia ser o meu objetivo. E uma vez conversando com meu pai, eu perguntei para ele, olha, eu queria fazer medicina, eu queria fazer pesquisa e tal, o que você acha que eu deveria fazer? Ele disse, olha, se você quer adentrar aos mistérios da vida, né, a forma melhor é fazê-la estudando a vida na sua maior complexidade, que é o ser humano, né? Então, a medicina é o caminho, né? E, assim, a gente já tinha uma tradição da medicina na família. Meu avô havia sido médico, meu pai era médico, meu irmão já era médico, entendeu? Então, eu achei que a medicina poderia ser a porta para que eu pudesse concretizar o meu sonho de pesquisador. Mas você acha que uma família de médicos, isso influencia no desejo da pessoa continuar e estudar e caminhar pelo mesmo caminho dos seus pais, do seu avô e dos seus irmãos? No meu, particularmente, não, entendeu? A gente, apesar de ter visto os exemplos, né, tinha também 2 tios que eram médicos, a gente sempre eu sempre procurei focar a minha vida nos meus objetivos, né? E o meu objetivo era fazer pesquisa e não fazer a medicina assistencialista. Eu acharia que eu poderia ajudar a sociedade de uma forma geral, fazendo a minha pesquisa, e encontrei na medicina a forma de fazer essa pesquisa de uma forma que ela pudesse retornar o mais rápido possível para a sociedade e dar uma resposta para aqueles que financiam a pesquisa. E dentro das pesquisas que você fez durante toda a sua vida acadêmica, quais que você acha que foi mais relevante dentro desse processo? A pesquisa é uma coisa que é uma caixa de surpresas, né? Que você pode encontrar resposta para as suas perguntas em 5 minutos, pode levar uma vida inteira para encontrar a resposta para as suas perguntas.
Mas eu acho que a coisa relevante, importante na minha carreira científica foi quando eu abracei a oncologia, né? Então, a gente tinha um grande desafio que era uma doença cujo tratamento ainda era muito rudimentar, e então a gente estava procurando respostas para o mecanismo dessa doença e como interferir nessa doença para fazer com que o paciente pudesse, pelo menos, ter uma melhor qualidade de vida, né? Daí nós resolvemos enveredar pelo grupo, a pesquisa em oncologia experimental, né? E passamos a pesquisar novas moléculas que pudessem ser usadas como medicamentos no tratamento do câncer, né? Encontramos algumas moléculas interessantes que já se encontram em uma fase de testes para ver se podem ser usadas em seres humanos, e ao mesmo tempo em que nós procuramos testar também outros fármacos em seres humanos, né, para saber se esses fármacos tinham realmente uma sustentabilidade que eles pudessem colocar no mercado terapêutico, né? E assim nós criamos, no início da década de 90, de 1992, uma unidade de pesquisa clínica, né? Essa unidade de pesquisa clínica e farmacologia clínica ensejou posteriormente a que nós pudéssemos ser os pioneiros nos testes de medicamentos genéricos no Brasil, né? E eu acho que um grande legado que o nosso grupo de pesquisa, né, quer dizer, não só o que eu fiz, mas principalmente o que a professora Elizabeth Moraes, que é a coordenadora desse grupo de pesquisa, conseguiu fazer, que foi o estudo de bioequivalência de vários medicamentos genéricos. Nós estudamos mais de uma centena de medicamentos genéricos, né, que foram colocados no mercado em função do nosso estudo. E hoje os medicamentos genéricos ensejaram a que mais de 30 milhões de brasileiros tivessem acesso aos medicamentos, e isso me deixa muito orgulhoso de ter colocado um tijolinho na construção dessa política pública de saúde. Doutor, quando você lembra da história da humanidade, que você lembra que as pessoas lá no Império Romano viviam 28 anos, 30 anos, no século XIX era 45 a expectativa de vida, e que hoje diz os cientistas que quem vai viver 800 anos já nasceu. Isso é fruto da tecnologia. De que forma a tecnologia tem ajudado como benefício para que a humanidade cada vez viva melhor na sua velhice com qualidade de vida? Eu acho que duas coisas foram fundamentais. A gente pode ver que se nós vislumbrarmos a expectativa de vida no início da era cristã, em que era 25, 28 anos, depois no início do século XX, que era em torno de 35, 40 anos, e depois chegarmos no século XXI, né, que a expectativa de vida passou para 75 anos, nós vamos ver que durante um século, né, a expectativa de vida mais do que duplicou, né? E isso se deve particularmente a quê? No meu ponto de vista, dois pontos foram fundamentais para isso. Um foi a agricultura, através dos novos métodos de introdução de aprimoramento do cultivo de alimentos, né? E o outro foi a introdução de medicamentos seguros e eficazes que contribuíram efetivamente para aumentar a expectativa de vida. Acoplada a isso veio realmente a medicina preventiva, né, através das vacinas, e a medicina sanitária, né, através do saneamento das cidades, etc., diminuição das doenças, né. Mas uma coisa foi fundamental, foram os medicamentos com efetividade para tratar essas doenças. Então, se você uma das coisas que matava e maltratava, né, nos fins do século até a década de 40, né, 50, era a tuberculose, né? Quantas vidas foram ceifadas pela tuberculose? E à medida em que se teve um tratamento eficaz introduzido pela streptomicina no início da década de 50, então a tuberculose passou a ser uma doença passível de cura, né? Embora que ainda exista no Brasil. Embora que ainda exista porque a tuberculose é transmitida por uma bactéria, né? E essa bactéria não é de fácil controle, né? E as pessoas não se cuidam convenientemente e são sempre predispostas, né, a
o desenvolvimento dessa bactéria. Mas você pode tratar, e pode tratar com sucesso a tuberculose, né, hoje em dia. Outras doenças bacterianas, então, começaram a ser controladas. Isso foi aumentando a expectativa, né, da população, né. O soro antitetânico, o soro antidiftério, quantos milhares de crianças morriam com a doença dos 7 dias, inclusive a mãe com o tétano após o nascimento da criança, né? E isso foi controlado com o soro antitetânico, né? E muitas doenças como a varíola, né, a paralisia infantil, né, a poliomielite, foram controladas com vacinas. Então foram etapas importantes no desenvolvimento dessas substâncias que ajudaram a fazer com que a vida aumentasse na sua expectativa. E não só isso, os medicamentos também trouxeram uma melhor qualidade de vida, né? Então, você vê hoje as pessoas, 30% das pessoas no mundo inteiro que têm problemas de depressão foram controladas. O esvaziamento que aconteceu na década de 50 e 60 dos asilos que abrigavam as pessoas com deficiência mental, né, porque foram introduzidos novos medicamentos que controlavam essas doenças. E tudo isso, né, pode ser comparado também à necessidade que você tem hoje de ter uma melhor qualidade de vida. Então você busca uma nova qualidade de vida, né? Não é só você sobreviver, entendeu? Mas você quer ter uma boa qualidade de vida. E isso a gente pode ver quando é possível se controlar a natalidade e você ter uma melhor condição de vida, porque você tem menos filhos, né, para alimentar e para educar, quando você pode, e isso foi possível em função dos anticoncepcionais orais. Os anticoncepcionais orais foram um grande passo, né, na emancipação da mulher e no desejo sexual da mulher. E uma outra coisa importante também foi que com essa possibilidade, né, veio também a possibilidade de se ter uma vida sexual após os 50 anos, após os 60 anos, que era uma coisa muito limitada para os homens, né? A introdução de novos medicamentos proporcionou a que essas pessoas pudessem ter uma melhor qualidade de vida na terceira idade. Doutor, de repente, quando ouvia falar que alguém estava com câncer, a gente já começava logo a rezar, a missa já começava logo a rezar, colocar a vela na mão. Mas hoje a gente fica surpreso com as notícias que aparecem de pessoas que estão ficando curadas do câncer, né? O câncer já tem cura? Isso é uma pergunta muito interessante para esclarecer a população. O câncer continua sendo um grande desafio para a medicina, né? Porque apesar de se investir bilhões e bilhões de reais em todo o mundo na pesquisa contra o câncer, nós ainda estamos longe de encontrar a cura para o câncer, a cura geral para o câncer. São mais de 100 doenças diferentes que a gente chama de câncer, né, que se manifestam como câncer, e é impossível se encontrar uma bala mágica que possa curar todas essas doenças, né? Vamos imaginar uma célula, e para a gente tentar esclarecer um pouco para o telespectador, vamos imaginar uma célula, e por que essa célula fica cancerosa e como ela se reproduz? Pois é, tem duas coisas importantes. Primeiro, é importante dizer que, apesar de nós estarmos longe de nós termos a cura total para o câncer, muitos tipos de câncer já são passíveis de cura, tá certo? Na década de 60, tinham muitos tipos de câncer, como o linfoma tipo Hodgkin, né, que quase 90% das crianças que tinham esse tipo de câncer acabavam morrendo. Hoje, nós temos uma mortalidade que decaiu para 15%. Né? Então, se você observar, por exemplo, de uma forma geral, o câncer hoje, ele está limitado a cura, né, está limitada ainda a 30% a 35% das pessoas que são diagnosticadas com câncer, em função do estágio em que esse câncer encontra, né? Então, se você tiver um câncer onde as células do tumor primário já tenham colonizado em outros órgãos, como elas se modificam a sua fisiopatologia, né? Então é difícil de você conseguir controlar esse câncer, porque você trata o tumor primário, você extirpa o tumor primário, mas é difícil, de qualquer maneira, você atingir com o mesmo tipo de terapêutica os tumores secundários. Então, hoje, a grande busca que se faz dentro da pesquisa do câncer é tratar as células que fugiram ao controle. E aí vem a explicação para o que você perguntou, o que faz com que a célula se torne uma célula tumoral, tá certo? Ela, ao sofrer influências do ambiente através de substâncias químicas, radiações, entendeu? Ou então
agentes virais, etc., agentes biológicos, ela pode se transformar, sofrer mutações no seu DNA, no seu patrimônio genético e originar outras células que são transformadas, né? E essas células transformadas adquirem outras características, que é geralmente perder a sua especialização. Se ela era uma célula que tinha a especialidade de transmitir o impulso nervoso, ela perde essa especialidade e volta a ser uma célula embrionária, né? E essas células embrionárias têm uma característica importante, elas são totipotentes, elas se dividem, tá certo? E dão origem a outros tipos de células, né? Então, essa característica da célula tumoral, que faz com que ela evolua e se torne uma célula altamente multiplicadora, né? É que faz com que os tumores cresçam e possam, então, gerar células diferentes das células originais que invadem tecidos e que vão metastizar e que vão proliferar em outros locais. E, doutor, por que o homem continua com muito medo de ir ao médico para fazer exame de próstata, sabendo que, entende, que o câncer mata? E por que o homem ainda tem isso nessa nossa cultura? É falta de informação ainda? Eu acho que já melhorou bastante, mas mesmo assim vem aquele preconceito de que as pessoas ficam sempre gozando com relação ao fato que você vai ter que fazer um exame que não é muito característico do que os homens gostam de fazer, entendeu? Mas isso está mudando, é impressionante como esse preconceito está mudando, os homens já estão se Mas a medicina não encontrou ainda um meio de evitar esse exame físico e fazer o exame só de sangue? Porque na realidade, veja bem, uma coisa importante é que a cura do câncer depende muito do seu diagnóstico precoce, né? O diagnóstico antes dele ter a capacidade de metastizar, onde ele ainda está constrito a um determinado local. E esse exame, no caso do câncer de próstata, ele é diagnosticado em função de uma série de exames físicos, exames laboratoriais, tá certo? Exames radiológicos que são feitos simultaneamente, entendeu? Então, o ultrassom, o toque retal, entendeu? A determinação do nível de PSA, então são fatores que somados podem determinar se o paciente está ou não na dependência, está ou não desenvolvendo uma neoplasia, um câncer na próstata, né? Então, ainda hoje não é possível, nem para nenhum tipo de câncer, você dizer assim, só olhando o câncer, sem ter uma biópsia, só olhando as alterações, dizer se aquilo é câncer ou se não é, entendeu? Quer dizer, é preciso que se tenha a complementariedade feita através de exames laboratoriais, principalmente o exame histopatológico, o estudo da célula em si, para mostrar as características, se aquela célula mudou de características ou não. Isso aí é fundamental para que se tenha um diagnóstico de certeza do câncer. Porque, veja bem, o tratamento do câncer é um tratamento muito drástico, tá certo? É um tratamento que expõe muito o paciente, é um tratamento que leva o paciente ao limite da vida e da morte, né? Então, para que ele se submeta a esse tratamento, é necessário que você tenha o diagnóstico de certeza. E esse diagnóstico de certeza, ele só é feito por esse conjunto, né, certo, de fatores, que são os exames físicos laboratoriais, os exames clínicos, entendeu? E os exames radiológicos. Então, isso é fundamental para que se tenha o diagnóstico do câncer. E duas personalidades do mundo político, o Lula aqui lá na Venezuela, o Hugo Chávez, e tiveram problema de câncer. Aqui o Lula disse que está curado, os médicos revelaram isso. A gente pode ficar tranquilo de que esse tipo de câncer realmente tem cura e ele não volte de jeito nenhum mais? O câncer tem cura, tá certo? Como eu disse para você, esse tipo de câncer do presidente Lula tem cura, entendeu? Se ele for diagnosticado no início, ele tem cura. Quer dizer, a gente não tem conhecimento sobre os meandros do diagnóstico do tipo de tumor que ele teve. Claro. Isso é um segredo de Estado, né? Claro. Quer dizer, então, a verdade é que se ele tiver tido metástases, entendeu? Quer dizer, então o câncer pode apenas estar em remissão. Se ele tivesse apenas o tumor primário e esse tumor tiver realmente sido extirpado, como se apregoa nos meios de comunicação, ele está curado, tá certo? O importante é saber se as pessoas estão dizendo a verdade, porque se esconde muito, entendeu? Quando se trata de uma personalidade política, né, do quilate do presidente Lula, se realmente aquilo está acontecendo. A verdade é que a gente não sabe,
a menos que você tenha certeza, né, de que ele não tinha metástase, se ele realmente está curado. No caso do Giannichini, que foi outra personalidade, aquele ator, ele também se diz curado. Ali o Giannichini foi uma coisa um pouco diferente, porque ele fez um transplante de medula, né? E aí na hora em que o transplante tem duas facetas interessantes. Ou o transplante pega e você tem uma alta probabilidade, tá certo, de não ter uma recaída daquele tipo de tumor, ou então o transplante você não consegue fazer com que as células que foram implantadas em você funcionem para estimular o seu sistema imunológico, produzir células de defesa, ou então aquele câncer, aquele transplante passa a funcionar, passa a reconhecer o hospedeiro, tá certo, como um corpo estranho, né? Passa a funcionar como um hospedeiro. Dele não aconteceu nenhuma dessas duas coisas deletérias. Aconteceu que o transplante dele realmente funcionou contra o tumor, né, contra o câncer que ele tinha. Então, isso é um bom prognóstico, né? Ô, doutor, com a decodificação do genoma humano, a medicina não pode, num futuro, prever todas as doenças que o humano poderia ter? Pode, já está prevendo. Tem várias doenças que o perfil do DNA já permite você determinar, num período bem próximo. Agora, isso vem o problema ético, né? Isso vem um problema ético muito sério. Nos Estados Unidos, as empresas seguradoras estavam pedindo o perfil do DNA dos seus segurados antes de fazer um seguro, né, dos seus segurados. E isso gerou um problema ético, porque se você tem uma determinada mutação, tá certo? No tipo X de gen, você pode ter câncer, mas não necessariamente você terá aquele tipo de câncer, tá entendendo? Você é predisponente, mas não terá. E aí as seguradoras estavam cobrando um preço mais elevado para as pessoas que tinham essa predisposição. E aí foi proibido nos Estados Unidos a seguradora de fazer esse tipo de estudo, né? Mas o que tem acontecido de uma forma geral e o que vai acontecer no futuro é que os médicos, todos eles, vão ter no seu consultório, tá certo, formas de armazenar o perfil genético do seu paciente. Porque isso vai ser importante não só para prever as doenças, mas também para tratar as doenças. Porque no futuro bem próximo, nós, em função das várias alterações que cada um de nós tem no seu sistema genético, né, nós chamamos isso de polimorfismo genético, nós vamos ver que essas alterações elas vão propiciar que se possa utilizar medicamentos X, Y ou Z para tratar uma determinada doença, né? Então, a evolução da indústria farmacêutica vai ser para tratar não a doença generalizadamente, mas para tratar os pacientes que são portadores daquele tipo de doença. E isso pode ser feito desde quando o bebê nasce. Isso já pode ser feito desde muito cedo, entendeu? E eu acho que a evolução, o estudo do DNA está se tornando uma coisa muito mais acessível à população, né? Quer dizer, está muito mais barato você conseguir fazer o perfil do DNA, né? A decodificação do seu código genético, e isso faz com que, no futuro bem próximo, a medicina vai estar muito relacionada com o perfil genético de cada um dos pacientes para saber qual é a predisposição genética daquele paciente para desenvolver determinadas doenças, certo? Para contrair determinadas doenças, para ter determinados hospedeiros, né, que desenvolvem doenças, e também a suscetibilidade daquele paciente para determinados medicamentos. Doutor, vamos falar de coisa boa agora. De repente o senhor foi ocupar a cadeira 64 da Academia Cearense de Medicina. Isso foi importante para o senhor? Olha, é um orgulho para todo médico, né, cearense poder ser nominado para pertencer a um celeiro, né, de uma pleiade de médicos importantes, né, que são o luminar da medicina cearense, né? Então, existe assim uma aura, né, que paira sobre todos os médicos cearenses, que é a vontade de pertencer à Academia Cearense de Medicina. Eu lhe falo com toda sinceridade, nunca tinha pensado nisso, porque nunca me achava merecedor, entendeu, do mérito de pertencer à Academia Cearense de Medicina. Então, para mim, foi uma grande surpresa quando eu fui comunicado, né, pelo presidente da academia, de que o meu nome havia sido escolhido para constar nos nomes da Academia Cearense de Medicina. Se você olhar para o passado da academia, né, então você vai ver que
os pilares mestres da medicina cearense das últimas 4, 5 décadas fizeram parte da Academia Cearense de Medicina. Então, é um orgulho muito grande, é uma honra, né, e um orgulho muito grande poder pertencer aos quadros da academia, né? Eu me sinto assim, extremamente honrado, né, e ao mesmo tempo, eu particularmente não me acho merecedor de tamanha honraria, né, mas, com toda a minha humildade, eu acho que eu vou assumir essa cátedra da academia e procurarei, durante a minha permanência na academia, honrá-la, né? Principalmente porque essa cátedra é patroneada por uma pessoa que tem um renome assim, de um médico indelével, um nome indelével na medicina cearense, que é o Dr. Washington Barata, né? Que é uma pessoa que foi meu professor na Faculdade de Medicina, né? E professor de várias gerações de médicos na nossa faculdade, e deixou assim um legado muito importante, principalmente pela sua conduta ética e moral na medicina cearense. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais aqui. Eu me sinto muito honrado em estar aqui novamente, né? A última vez que eu estive aqui, eu era pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Ceará. Estávamos discutindo outros temas, mas a medicina sempre veio à baila, né? Quer dizer, a medicina hoje, ela, com a sua evolução nos últimos 100, 150 anos, né? Com o advento dos medicamentos e com os médicos tendo mais credibilidade junto à sociedade, a medicina passou a ser vista como uma profissão de grande mérito, né? E eu sou muito orgulhoso, me orgulho muito de ser médico e orgulho muito da minha profissão. E orgulho muito também de poder transmitir os conhecimentos que eu adquiro ao longo dos anos para as novas gerações de médicos através da nossa Faculdade de Medicina. Então, é com muito orgulho que eu assumo essa cátedra na Academia Cearense de Medicina, mas, antes de tudo, né, eu me considero um formador de jovens médicos, né, e é com muito orgulho também que eu pertenço aos quadros da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Medicina e do meu Departamento de Fisiologia e Farmacologia. Doutor, eu tenho apenas uma curiosidade. Quando o senhor está pescando o peixe, o comportamento do peixe lhe serve para comparar com o comportamento do humano? Eu sou um pescador esportivo, né? Eu sou aquele que pesco, fotografo o peixe e solto, porque muita gente acha que o pescador, como tem aquela aura, né, e a fama de mentiroso, né, então a gente tem que mostrar o peixe. Mas eu sempre digo o seguinte, na minha pesquisa eu comparo sempre com a pescaria, né, que você vai pescar e nunca sabe se vai pegar o peixe. Claro. Mas se você não for pescar, tá certo? Quer dizer, se você, por exemplo, eu busco novas moléculas para tratamento do câncer, né? Quer dizer, se você, mas você passa a vida inteira, pode nunca encontrar uma molécula que sirva para tratamento do câncer. Mas se você nunca for pescar, você nunca vai pegar o peixe. Com certeza. Então, essa é a lição que eu tiro das minhas pescarias. Ok, muitíssimo obrigado. Falei aqui com o doutor Manuel Odorico de Moracílio, aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Este programa tem um site no youtube.com/FGFIES, onde você pode assistir este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza, FGF TV, diretamente dos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.